Olha, celebrado anualmente no dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos tem como objetivo promover a paz e a observação e a preservação, na realidade, dos direitos. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, o Novo Dia tem o prazer de receber aqui no nosso quadro Em Pauta o Dr. Gustavo Dandolini, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Vamos ao nosso Em Pauta. Doutor, um ótimo dia ao senhor, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Dilson, bom dia aos telespectadores, Renata, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Hoje, especificamente, que é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E tem tantos os fatores que a gente gostaria de entender um pouco mais, né? Sempre como se comporta essa questão da política pode-se dizer, de discernimento, de entendimento, de até onde vai essa questão dos direitos e quem ele atende especificamente. Porque a gente vive cansando de ouvir, no meio da sociedade de forma generalizada, o favorecimento além para classe A, classe B, enfim, sobre essas práticas que são efetivadas pelos direitos humanos. É bem complexo o assunto, a gente pode contextualizar algumas coisas especificamente sobre, por exemplo, direitos humanos, como surgiu, há quanto tempo existe e é universal, né? O mundo inteiro tem essa prática. Correto, Adilson. Na verdade, nós fazemos um resgate histórico acerca do surgimento dos direitos humanos no mundo e nós temos como marco principal o século XVIII, a partir das revoluções, Revolução Francesa, 1789, a Carta de Direitos do Homem, Revolução Americana e, consequentemente, outros documentos, outros diplomas legais que foram, ao longo dos tempos, normatizando, transformando em lei o conjunto de direitos humanos que nós temos hoje vigente no nosso país através da Constituição Federal de 1998. O documento que nós celebramos hoje, o aniversário, seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que data de 10 de dezembro de 1948. É uma carta de princípios, ela reúne um conjunto de valores que são comuns à sociedade, tem como fundamento a dignidade do ser humano e serviu de base para diversos outros documentos internacionais, pactos, tratados que tratam do tema direitos humanos. Nós comemoramos hoje 66 anos da elaboração da Carta das Nações Unidas, da declaração. Quando a gente fala, doutor, em direitos humanos, é a humanidade que é contemplada com essa ação? Por que sempre os direitos humanos aparecem, pelo menos é da forma que a sociedade tem visto e é como tem se propagado? Muitas das vezes buscando, reivindicando e defendendo o direito daquele que, para a grande maioria da sociedade, acredita que não seria o privilegiado naquele momento. E vamos dar um exemplo muito prático. Eu tenho a minha casa assaltada, eu tenho um problema que eu sofri um atentado de qualquer forma que seja, com a minha integridade, com a minha família. E a gente vê o destaque dos direitos humanos se manifestando em prol daquele cidadão que cometeu o delito. Ou seja, que não pode ser linchado, que não pode ter maus tratos, que não pode ter faltar a alimentação lá na prisão, no sistema, e entre outros inúmeros fatores. E geralmente não aparece do outro lado. Os direitos humanos, ele é para a humanidade de forma generalizada ou há uma forma diferenciada de interpretar isso, doutor? Não, os direitos humanos servem para todas as pessoas, sem qualquer distinção, sem qualquer discriminação, sem qualquer privilégio. O que existe, na verdade, é que o segmento do sistema prisional, ele tem gerado, ao longo das últimas décadas, diversas demandas em termos de violações a direitos humanos. Nós temos caso aqui, por exemplo, do Presídio Urso Branco, que inclusive gerou uma demanda internacional contra o Estado brasileiro. E essas demandas levam as instituições a atuarem. Porém, nós precisamos superar essa barreira, essa visão distorcida que existe hoje no seio da sociedade, de que os direitos humanos atendem só esse segmento. Na verdade, as instituições que atuam em defesa dos direitos humanos devem atuar de forma a atender diversos outros segmentos, indistintamente todas as pessoas.
inclusive as pessoas que são vítimas de crimes, especialmente, eu diria, as pessoas que são vítimas de crime. Ou seja, a violência, de forma geral, ela é motivo de grande preocupação das entidades hoje que atuam em defesa dos direitos humanos, especialmente os segmentos mais vulneráveis, como a criança, o adolescente, a mulher, o idoso, enfim, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis à violência. Elas devem ter uma proteção especial. Mas toda pessoa, indistintamente, tem o seu direito, os seus direitos humanos garantidos por lei, e as instituições devem atuar de forma a garanti-los em conjunto, inclusive, sociedade, Estado, todos os atores envolvidos. É um esforço conjunto, porque realmente nós temos um cenário hoje de grandes violações a direitos humanos, diversos problemas. Pode trazer, por exemplo, um exemplo mais prático aqui de algo que tenha sido feito e um posicionamento dos direitos humanos. Bem recentemente, a cheia histórica do Madeira acabou afetando muitas famílias, muitas pessoas que foram vitimadas e, de certa forma, o poder público teve uma demanda muito grande, está tendo uma demanda muito grande e muitas das pessoas atingidas ficaram em situação desumanas. Perfeito. Teve alguma atuação? Como é que ficou essa problemática do ponto de vista dos direitos humanos? Perfeito. Esse cenário da cheia do Madeira, por exemplo, é um cenário que, como você bem colocou, levou a um número grande de pessoas a terem as suas moradias destruídas. A moradia é um direito social, um direito humano. Enfim, foram afetadas no seu modo de vida. Muitas foram retiradas, né, do seu contexto, por exemplo, as comunidades do Baixo Madeira. Então, as instituições, e eu digo as instituições de modo geral, as igrejas, no caso a Ordem dos Advogados do Brasil, diversas outras entidades atuaram, cada qual dentro das suas atribuições. No caso específico da OAB, por exemplo, nós acompanhamos todo o processo de assistência que o Estado prestou. Fizemos um trabalho de interlocução junto ao Estado, junto à Defesa Civil, para que essas pessoas pudessem receber um atendimento mais efetivo, mais rápido. Evidentemente, pela gravidade do quadro, muitas pessoas ainda sofrem as consequências da cheia do Madeira. Nós temos ainda famílias alojadas lá no Parque de Exposição, nós temos as comunidades do Baixo Madeira ainda sem as suas casas, sem a sua vida e a sua dignidade resgatada, mas são situações bastante complexas. O Estado deve prover as necessidades dessas pessoas e as instituições devem se manter vigilantes na cobrança do Estado, porque nós também temos algumas limitações. Nós não podemos executar determinadas ações, mas cumprimos o papel de fiscalizadores. Chegamos até a ajuizar uma ação civil pública em conjunto com a Defensoria, com o Ministério Público, para tentar buscar atendimento mais efetivo a essas famílias que estão no Parque dos Tanques. A gente está conversando aqui com o Dr. Gustavo Dandolini e o assunto é a questão dos direitos humanos. Hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos. O mundo inteiro comemora no dia de hoje. A institucionalização é uma instituição? Como é que é montado essa questão dos direitos humanos? O senhor é vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui em Rondônia. Em cada região tem a sua comissão, o Brasil é representado por uma comissão generalizada. Como é que se formou isso? E um detalhe um pouco mais adiante. Os direitos humanos, eles procuram ou ele pode ser procurado? Perfeito. Nós temos, na verdade, hoje uma concepção de que existe um sistema de proteção aos direitos humanos. Um sistema institucionalizado. No âmbito internacional, nós temos a ONU, Organização das Nações Unidas, e nós temos os sistemas regionais. No caso nosso, da América, nós temos a Organização dos Estados Americanos, a OEA. E isso no plano internacional. Cada continente tem o seu sistema. Tem o sistema europeu de proteção aos direitos humanos e assim sucessivamente. No âmbito interno, no âmbito nacional, nós também temos um conjunto de instituições que atuam na promoção e na defesa dos direitos humanos, a partir das competências atribuídas pela Constituição Federal. Então, nós temos o próprio Ministério Público, que tem um papel importante na defesa dos direitos coletivos, no campo dos direitos ambientais, dos direitos sociais,
Isso eu falo tanto do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público do Trabalho, no caso dos direitos sociais, no combate ao trabalho escravo. Nós temos a Defensoria Pública, que é uma instituição importantíssima hoje na promoção dos direitos humanos, para garantir o acesso à justiça, especialmente das pessoas hipossuficientes. O próprio Poder Judiciário, que exerce também a sua competência no sentido de garantir o reconhecimento desses direitos quando as demandas são levadas ao seu conhecimento. Enfim, a sociedade civil, o terceiro setor, através das suas organizações, das suas instituições, as igrejas também desenvolvem um papel importantíssimo. E também nós temos os conselhos de direitos. No caso de Rondônia, nós criamos o Conselho Estadual de Direitos Humanos esse ano e criamos o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. São dois instrumentos nos quais a sociedade civil possui assento e tem a oportunidade de participar desses espaços de decisão e de criação de políticas públicas de direitos humanos no Estado. Tudo bem. Um outro fator que eu queria que o senhor... A gente começou falando sobre isso aqui na nossa entrevista. Isso. Mas até para deixar bem claro, e a produção tem me passado aqui, que tem chegado algumas perguntas e questionamentos através do nosso WhatsApp, SMS, meios de contato direto com a audiência. E um exemplo bem prático do grande questionamento da sociedade. Quando um policial, em uma ação, acaba matando um bandido, ele é execrado perante a sociedade e cai toda aquela situação em cima do policial na sua prática do exercício ali e tudo mais, e vem os direitos humanos condenando ele basicamente, acusando, instigando e tudo mais. Vice-versa, quando acontece esses fatores, o cidadão, na realidade é o contrário, perdão. Quando o policial mata o bandido, ele é execrado. E quando acontece ao contrário, os direitos humanos também vai já junto com a família do policial para saber o que ele pode ser feito por ele e tudo mais. É basicamente aquilo que a gente falou no começo da entrevista, correto, mas trazendo um exemplo de algo mais corriqueiro que acontece no dia a dia. Correto. Como eu coloquei para você anteriormente, é importante frisar que o direito à vida, no caso do teu exemplo concreto, é um direito inerente a todas as pessoas, independentemente da sua profissão, da sua condição social e outras questões mais. O que ocorre, Adilson, historicamente, as instituições, as entidades de defesa de direitos humanos têm recebido demandas da sociedade civil e, sobretudo, nesses casos de conflitos com o Estado. Então, nessas situações que ocorrem conflitos em que a polícia acaba tirando a vida de alguém, esse alguém pode ser um criminoso, pode ser um suspeito e muitas vezes é até um cidadão de bem, como ocorreu ali no caso do Amarildo, nacionalmente conhecido. Essas pessoas, os seus familiares, procuram as entidades, no caso, para poder prestar algum tipo de apoio, de auxílio e no sentido principalmente de cobrar a responsabilização por essa violência. No caso dos policiais militares, a vida deles tem o mesmo valor, óbvio, evidentemente. Mas as entidades não têm recebido demandas constantemente acerca desses fatos. E nós dificilmente vamos atuando de ofício. Nós recebemos as demandas, recebemos os pedidos, até porque nós somos muito poucos que atuam hoje. No caso da OAB, por exemplo, são 4 voluntários, 5 voluntários. Então, as demandas chegam até dentro de um processo de seletividade, não é possível atender a todos, mas, evidentemente, se chegar um familiar, algum parente de algum policial, será atendido, terá a mesma atenção, porque a vida tem o mesmo valor. Historicamente, as instituições atuaram e atuam sempre com mais rigor quando o Estado ou seu agente é o violador. Isso é fato. Nós precisamos também romper um pouco essa barreira e dar uma atenção especial quando o agente público é a vítima. Existe realmente aí um espaço que precisa ser preenchido pelas instituições. Nós reconhecemos isso. O trabalho precisa ser ampliado nesse sentido. Quando um fato se torna público, vocês também vão em busca de intervir ou esperam ser acionados?
Nós esperamos normalmente sermos acionados. Até porque não tem um efetivo, não tem uma quantidade satisfatória para atender a demanda. O doutor Gustavo Dandolini, ele é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas consequentemente também é professor da área do direito, é advogado. Perfeito. Para encerrar aqui o nosso bate-papo, que poderia durar horas e horas, perfeito, eu não poderia deixar de ter a oportunidade e de explorar a opinião do senhor a respeito de dois fatos que estão bem em evidência. Eu acho que cabe muito bem saber se há também um posicionamento dos direitos humanos em cima dessa questão. O primeiro deles é o caso Nicolas, que a gente exibiu reportagem aqui no programa. O senhor parece também que vem trazendo isso como assunto dentro da sala de aula. É convincente o que foi apresentado até o presente momento? Pois bem, o caso do Nicolas, ele está sendo acompanhado lá pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal de Rondônia, onde eu exerço o magistério, e nós recebemos essa demanda através da rede de proteção da qual nós fazemos parte, e nós estamos analisando o inquérito com o objetivo de preparar um relatório conclusivo acerca do trabalho da polícia. O que é importante nós nos atentarmos é para a necessidade de analisar o caso com bastante critério, com bastante cuidado. O trabalho da polícia, ele é um trabalho sério. Eu tive a oportunidade de estar com os dois delegados, tanto a delegada Noelle, que iniciou o inquérito, agora recentemente com o Dr. Jeremias. Então a polícia trabalhou, efetivamente ela investigou. Talvez existam ali alguns pontos de divergência que precisam ser esclarecidos. Mas nós estamos elaborando um relatório. A princípio, nós devemos respeitar o trabalho da polícia e, evidentemente, se durante a análise do caso nós encontrarmos alguma evidência de que existe uma falha na investigação ou algum ponto que ainda mereça esclarecimento, nós adotaremos as providências, faremos os requerimentos, as intervenções junto ao Ministério Público, que na verdade é o destinatário do inquérito policial, no sentido de esclarecer os fatos. Ou que reabra, ou que vá mais a fundo. Exato, ou que outros. Alguma diligência pendente seja realizada. A família está bastante apreensiva com o inquérito. Existe uma expectativa, uma esperança por parte da família de que a criança ainda, de repente, possa estar viva. E que são fatores que têm que ser levados muito em consideração. E, na verdade, nós torcemos, para que isso realmente seja verdade. Mas vamos analisar o caso com bastante cuidado. Um outro fato que tamanha brutalidade, foi objeto de reportagem agora há pouco também, do Copanax, é o caso Ana Beatriz. Totalmente desumano e... Já tem acompanhado isso também? Já há um posicionamento dos direitos humanos ou ainda não foi acionado? O que o senhor fala sobre esse caso? Perfeito. O caso, como foi passado agora na reportagem, um caso bastante chocante, uma brutalidade, o que fizeram com a família, agrediram a mãe, raptaram a criança. É um caso de violência grave, gravíssimo, que está ocorrendo no nosso estado. Não é o primeiro e muito provavelmente não será o último. Nós não temos ainda um pedido específico para acompanhar o caso. Mas como se trata de um caso emblemático, dentre muitos que retratam a violação de direitos humanos no Estado, certamente merece o nosso acompanhamento, a nossa atenção. Esperamos aí que as instituições deem conta de encontrar uma solução para esse caso. É preciso mantermos vigilantes acerca da atuação do Estado, exercer o nosso poder de fiscalização, mas respeitar a atuação do Estado, dar credibilidade ao Estado para que o Estado desenvolva o seu trabalho e todos nós tenhamos aí um resultado, eu espero, nesse caso da Ana Beatriz, feliz, que a criança possa voltar à sua família. Dr. Gustavo Dandolini, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, advogado, professor, nos deu a honra de hoje participar do Em Pauta. Muito obrigado e parabéns pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos, o qual o senhor é militante e atua já há muito tempo. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que a sociedade supere algumas visões distorcidas acerca do tema e que todos nós possamos ser protagonistas do ponto de vista individual e coletivo na defesa dos direitos humanos. Nosso trabalho precisa avançar, precisa melhorar muito, a sociedade precisa também participar mais diretamente desse trabalho para que todos nós tenhamos oportunidade de construir uma sociedade justa, fraterna e que nós tenhamos um mundo em que a paz prospere. Aí, muito bem. Esse foi o Em Pauta de hoje. Espero que você tenha aproveitado ao máximo. Vamos seguir com um novo dia.